Diamantino Maduro, eu sou advogado e este é o segundo capítulo da série Direitos do Trabalhador. O segundo capítulo, onde vamos falar sobre alguns direitos básicos do trabalhador. Você sabe quais são os direitos básicos do trabalhador? Então fique por dentro e acompanhe alguns dos direitos básicos do trabalhador. Um dos direitos básicos do trabalhador é o saldo de salário. O que é o saldo de salário? Nada mais, nada menos é a remuneração que o trabalhador tem sobre as horas e os dias trabalhados no mês. Cada mês, o trabalhador tem que receber o seu saldo de salário, ou seja, o valor que foi contratado entre o empregado e o empregador. Intervalo entre a jornada. O que é isso? Você pode não saber o nome técnico, mas com certeza você já usufruiu desse intervalo, até porque é um direito básico do trabalhador. Mas, doutor Diamantino, o que é o intervalo entre a jornada? O intervalo entre a jornada é aquele intervalo que você tem para descanso, para almoço ou para fazer algo particular dentro da jornada de trabalho. Geralmente, habitualmente, é aquele intervalo de 1 hora que você tem todo dia trabalhado. O intervalo intra-jornada, ele tem, regido pela CLT, a quantidade de minutos e horas para cada jornada de trabalho. Para quem trabalha até 4 horas, não tem direito ao intervalo intra-jornada. Para quem trabalha até 6 horas, tem que ter, no mínimo, respeitado 15 minutos de intervalo intra-jornada. No caso mais habitual, atualmente na CLT, e que se encontra a maioria dos trabalhadores, a jornada até 8 horas tem que ter, no mínimo, 1 hora de descanso, podendo ser prorrogada até 2 horas, a critério do empregador ou em acordo entre o empregado e o empregador, e ser reduzido em casos específicos previstos na CLT até em meia hora. No entanto, o que prevalece é que tem que ter, no mínimo, 1 hora de intervalo intra-jornada dentro da jornada de trabalho. E o intervalo interjornada? Você já ouviu falar? Provavelmente não. Se você já nunca ouviu falar do intervalo intra-jornada, mais difícil ainda é você já ter ouvido falar sobre o intervalo interjornada. Mas, doutor Diamantino, o que é o intervalo interjornada? O intervalo interjornada, nada mais, nada menos, não é um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, é um descanso que você tem que ter, um devido intervalo entre uma jornada de trabalho e a outra jornada de trabalho. Ou seja, se todo dia em que você trabalha, você tem que ter respeitado um mínimo de 11 horas de uma jornada de trabalho entre outra jornada de trabalho. Ele se difere, assim, esse intervalo, do intervalo intra-jornada, pois o intervalo intra-jornada, ele é um intervalo dentro da jornada de trabalho. No entanto, já o intervalo interjornada é um descanso, é um intervalo mínimo de 11 horas em que você tem que ter fora da jornada de trabalho. De uma jornada de trabalho até a outra jornada de trabalho. Se você trabalha de segunda a sexta, por exemplo, entre a segunda e a terça, você tem que ter respeitado o seu direito básico do trabalhador, um descanso, um intervalo mínimo de 11 horas. E quanto às horas extras? Doutor Diamantino, eu não tenho as minhas horas respeitadas nos intervalos intra e interjornadas. Eu cumpro mais horários do que o permitido na CLT. O que eu faço com essas horas? Então, essas horas são denominadas tecnicamente como horas extras. Ou seja, são horas extras trabalhadas quando não respeitado um mínimo de jornada
ou o mínimo de minutos ou intervalos previsto na CLT. O que você tem de benefício com as horas extras? Você tem um acréscimo de 50% sobre a hora trabalhada. Esse acréscimo você tem que receber junto na remuneração final do mês de trabalho, computando-se todas as horas extras trabalhadas por dia, somando-se um total que dará um valor X no final do saldo que você vai receber da remuneração juntada com outros benefícios que às vezes você pode receber, como comissões, juntando o saldo de salário ou benefícios que você pode receber junto, o que todos formam a sua remuneração final, tendo que ter essas horas extras também acrescentadas. E quanto ao 13º salário? Você já deve ter ouvido nessa denominação técnica. Então, o 13º salário, como o próprio nome já diz, é um salário a mais que você recebe dentro do ano do período de 12 meses. Como o próprio nome diz, o ano ele tem 12 meses. Então seria um 13º mês em que você teria supostamente trabalhado. É um direito básico do trabalhador, um direito que deve ser respeitado pelo empregador. Ou seja, esse benefício, esse direito do trabalhador, ele pode ser pago pelo empregador de entre 1 de fevereiro a 30 de novembro, a primeira parcela. Sendo que a segunda parcela ela pode ser paga até dia 20 de dezembro. No entanto, o empregador ele tem que respeitar esse direito, pois é um salário a mais em que o empregado, o trabalhador, tem que receber por estar previsto na CLT. Já o 13º salário proporcional, ele é quando o trabalhador, o empregado, não completa 12 meses de contrato de trabalho. Sendo assim, por o empregado, o trabalhador não ter completado 12 meses, pela quantidade de meses trabalhados, ele vai receber proporcionalmente a quantidade de meses em que ele trabalhou, não recebendo um salário de gratificação, de benefício, um direito básico do trabalhador, referente aos 12 meses, mas receberá o valor proporcional pelos meses trabalhados. Agora chegamos no direito básico, em que com certeza a maioria dos trabalhadores e dos empregados gostam desse direito previsto na CLT. Dr. Diamantino, qual direito é este? Com certeza é o direito previsto na CLT das férias. Então, vamos falar das férias vencidas e proporcionais. Você sabe o que são férias vencidas e proporcionais? Então, as férias vencidas, nada mais nada menos, são as férias em que o empregado trabalhador tem direito quando ele completa um ano de contrato de trabalho. Sendo assim, ele tendo um ano de contrato de trabalho, ele tem mais um ano para gozar dessas férias. Caso ele não goze do direito dessas férias, essas férias passarão a se tornar como férias vencidas. Já as férias proporcionais são quando o trabalhador não completa um ano de contrato de trabalho, ou seja, 12 meses. Então, vamos supor, por exemplo, que o trabalhador empregado ele apenas tenha 10 meses de contrato de trabalho. Ele receberá, então, o correspondente a 10 meses de contrato de trabalho. Ou seja, são férias proporcionais. Não atingiu o mínimo de 12 meses para completar a férias integral. Mas, Dr. Diamantino, tem como eu receber as férias vencidas e proporcionais? Sim, esse é um direito seu, um direito básico do empregado e do trabalhador. Agora vamos falar sobre o FGTS. O FGTS é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. O que é isso, Dr. Diamantino? Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Nada mais, nada menos. É um fundo, como o próprio nome diz, um fundo de garantia pelo tempo trabalhado que você manteve na empresa. O
O empregado, o trabalhador, ele tem que ter depositado nesta conta vinculada à sua empresa o mínimo depositado pelo empregador de 8% sobre o seu salário. Ou seja, esse 8% tem que ser depositado todo mês trabalhado pelo empregado ou trabalhador. Doutor Diamantino, eu posso sacar esse valor? Isso vamos ver no quinto vídeo, no quinto capítulo dessa série Direitos do Trabalhador, em que eu irei destrinchar, desmiuçar as rescisões de contrato, dizendo quais os direitos em que o empregado ou trabalhador vai receber ou não. Então, chegamos ao final do segundo capítulo da série Direitos do Trabalhador. E aí, o que você achou? Curta, comente, compartilhe com seus amigos e familiares. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Onde postaremos mais 3 vídeos da série Direitos do Trabalhador, onde falaremos sobre convenções coletivas, acordo coletivo, multas, adicionais de periculosidade, insalubridade, penosidade. E o mais esperado por todos, as rescisões de contrato de trabalho. Quais são os seus direitos nas rescisões? Então não perca, fique por dentro. Deus abençoe a todos e que a gente possa se encontrar no próximo vídeo com a graça de Deus.